Você deveria ser mais egoísta na sua produção de conteúdo. E eu sei que isso é contra-intuitivo, já que o mercado fala que a gente tem que produzir conteúdo com base na nossa persona, então construir produtos, serviços, metodologias, processos, tudo baseado numa única persona, né? O público ideal. E isso não é errado, mas eu quero te trazer um outro ponto para deixar a sua relação com a produção de conteúdo muito mais leve e gostosa e prazerosa nesse processo, que é criar conteúdos mais egoístas. Porque é justamente pensando em você que você consegue criar uma comunidade e uma base de fãs fiéis que você tanto deseja. Hoje eu quero destrinchar esse pensamento em voz alta com você, mas antes, se você gosta de vídeos sobre produção de conteúdo e quer aprender a construir uma marca mais memorável, inesquecível, você precisa começar pelo conteúdo. Então já se inscreve aqui no meu canal, porque o meu propósito é te guiar a criar uma marca pessoal memorável, inesquecível e sem neurose. Então vamos lá. Quando eu produzia conteúdo pensando nas outras pessoas e com o objetivo de viralizar, de engajar, eu sentia que nesse processo eu ia meio que perdendo a minha própria identidade. A sensação que eu tinha é que seguir todos esses padrões de público-alvo, pessoa ideal, persona ideal, fazia com que eu fugisse da mensagem que eu queria transmitir, ou que eu não conseguisse expressar ela da forma que eu realmente queria e conversar com o meu público de forma sincera. Porque são tantas regrinhas que colocam na nossa cabeça de que você tem que falar de tal jeito, usa tal gancho, tantas armadilhas no marketing digital, que a gente acha que é usando esses conceitos que fazem com que a gente viraliza. E foi muito difícil ignorar isso para chegar nessa tese de criar conteúdos mais egoístas. Por quê? Porque vai contra o que todo mundo ensina, mas hoje eu quero te mostrar um outro lado da produção de conteúdo. E a primeira coisa que eu comecei a fazer foi a passar a produzir conteúdos de coisas que eu consumia. Conteúdos que eu gostava, dos formatos que eu gostava, dos temas, dos títulos, da forma como era abordado, da forma como era produzido em si. E aqui já fica o insight. Começa a analisar quais são os tipos de conteúdos que prendem a sua atenção, que capturam logo de cara você e você fica preso naquilo, ou que façam que você compartilhe, que façam que você curta, façam com que você engaje de alguma forma. Começa a olhar para você e entender o que você gosta de consumir, porque paralelo a isso, é muito mais fácil você produzir algo de acordo com o que você já consome, que você gosta de consumir. Então, voltando, quando eu comecei a produzir conteúdos do jeito que eu gostava de consumir, eu parei de sentir aquela vergonhinha, sabe, de ver meus vídeos. Eu tinha pavor de alguém me assistir e eu estar do lado. Assim, era insuportável. Não sei se acontece isso com você. E de fato eu comecei a gostar e a consumir o que eu mesma fazia. Então, se antes eu não tinha coragem de abrir meus vídeos, eu tinha muito prazer em me assistir. E aqui já começa a validação dessa teoria de conteúdos mais egoísta, porque você precisa se sentir confortável em todos os processos, não só de gravação, mas em todos os processos que envolvem a criação de conteúdo. Então, mapear uma ideia, escrever essa ideia, gravar e produzir essa ideia, editar, consumir, analisar métrica, todo o processo precisa ser confortável. Esse detalhe parece muito bobo, mas ele é muito importante, porque eu, como social media, já vi várias pessoas investirem nas suas marcas pessoais, contratarem profissionais, então contratar um designer, contratar uma social media, um gestor de tráfego pago, e a pessoa simplesmente se auto-sabotar, ela pegar aversão àquilo, a produção de conteúdo e tudo que envolve estar presente na mídia social. E a autossabotagem, ela é muito real. Já aconteceu comigo de passarem clientes que nunca tinham tempo, Sempre acontecia um imprevisto quando eles sentavam pra gravar. Já teve uma cliente até que ela ficou doente, o corpo dela tinha tanta aversão à produção de conteúdo que adoecia ela, a mente dela adoecia ela. E bom, a gente sabe que para ter sucesso na rede social, um dos primeiros pilares é a constância e a consistência. Então, percebe que é uma coisa contraintuitiva você querer ser bem-sucedido, você querer vender mais, você querer reconhecimento, você querer autoridade, mas você não está disposto a sentar na frente da câmera e fazer isso. Então, por isso que criar conteúdos egoístas faz com que você se sinta confortável nesse processo. E isso faz com que seja um dos pilares de sustentação da comunicação da sua marca. Mas, Carol, todo mundo fala que você precisa criar conteúdo autêntico. Sim, é verdade, até eu falo isso. Mas destrinchando ainda mais esse tema, eu quero ir além com você. Porque essa tese de conteúdos egoístas não se trata apenas de fazer o que você gosta de consumir. A gente pode dar um passinho mais pra frente. A pergunta mais importante, e que você tem que responder assim com total clareza, e talvez isso vai abrir já a sua mente para novas ideias, é:
o que eu gostaria de ter aprendido há 3 meses atrás, ou há 6 meses, ou há 1 ano, ou há alguns anos atrás. Eu quero que você pense, e se eu criasse conteúdo que eu gostaria de ter encontrado no passado? E quando você para responder essas perguntas, você começa a mapear ideias e se tornar a criadora que você nunca encontrou. Porque existem sim pessoas que postam temas que a gente gosta, que falam sobre assuntos interessantes, a gente se identifica até certo ponto, mas nunca totalmente. Isso porque eles não são compatíveis com você, porque eles não são você. Cada pessoa tem sua história, seu modo de enxergar o mundo, tem seu repertório. Então entende que você tem que olhar para dentro de si e para se tornar uma criadora melhor, você tem que se perguntar: o que eu gostaria de ter aprendido antes? Essa pequena mudança de perspectiva, ela muda tudo. Porque você pode ter certeza, se você gostaria de ter encontrado esse conteúdo aí, essa ideia, há 3, 6 meses antes, pode ter certeza que existe uma pessoa que também quer encontrar isso que você precisa fazer. Pessoas que estão vivendo uma jornada parecida com a sua e que podem ser ajudadas com o que você tem a compartilhar. Então eu tô aqui pra te dizer que essa estratégia, essa teoria de conteúdos egoístas, ela pode transformar e revolucionar a sua produção de conteúdo. E aqui entra outro ponto relevante também, porque a maioria dos criadores pensam demais no que postar, no que falar, como abordar, que gancho usar, e se preocupam muito se vão entregar valor suficiente para esse conteúdo. Mas entende que quem define o seu valor de conteúdo é o seu seguidor, é a pessoa que está te assistindo. E para te exemplificar isso que eu tô falando, imagine que você passou por uma depressão ou por uma crise de ansiedade e você decide abrir um vídeo relatando isso, mostrando como foi o processo, o que você passou, como você melhorou, os caminhos que você encontrou de ajuda. Existe uma pessoa que deve estar passando pela mesma situação ou perto disso que vai se identificar 100%. Então esse conteúdo é de extremo valor para ela. Enquanto outra pessoa que está muito longe dessa jornada, que nem sabe o que é ansiedade, não vai se identificar. Então quando a gente fica muito preso em o que o seguidor vai pensar, meu público-alvo, entende que quando você coloca a sua pessoa, o seu olhar, o que você gostaria de ter aprendido antes, você consegue entender que você atrai pessoas que estão na mesma jornada que você, e isso faz com que você traga para perto de você pessoas fiéis, pessoas que vão lembrar de você por algo muito útil que você ensinou elas, que você compartilhou com elas. Então para de concentrar tanta atenção se o seu conteúdo vai ser de valor ou não. Se ele te ajudou, se o que você descobriu foi tão forte, tão impactante que mudou e te ajudou de alguma forma, por que não vai ajudar outra pessoa? Só que é a pessoa que realmente precisa dessa ajuda. Entende a diferença? Então, para concluir, toda essa teoria e tese de conteúdo egoísta, ela vai te ajudar a desbloquear a sua autenticidade e, de fato, construir comunidade e pessoas que se engajam, se conectam e se identificam com você. Fez sentido todo esse conteúdo que eu te falei? Então compartilha com alguém que tá aí sofrendo para produzir conteúdo e não deixa de deixar o seu gostinho aqui no vídeo para mim saber que esse conteúdo te ajudou de alguma forma. Um beijo e um cheiro!